Olá, meu irmão, minha irmã, estamos mais uma vez aqui em porções do Evangelho. O texto que vamos meditar hoje, para a nossa breve meditação, é o texto do Evangelho de João, no capítulo 19. A partir do versículo 28, diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre a esponja, e fixando num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A nossa meditação vai se basear em duas expressões contidas nestes versículos. A primeira diz respeito do versículo 28, para se cumprir a Escritura. Jesus disse em dado momento, já próximo à sua morte, tenho sede. E o texto faz uma alusão ao Salmo 69. O que eu quero observar com você é que toda a narrativa dos evangelhos que falam acerca da vida, do ministério, da morte e ressurreição de Cristo, tudo isso está apontado no Antigo Testamento. Desde de Gênesis 3,15, temos a indicação daquele que viria da mulher e que, mesmo ferido, pisaria a cabeça da serpente. Mas quando olhamos para a Bíblia como um todo, olhamos para todo o Antigo Testamento, há narrativas sequenciais, há indicações diretas a respeito do seu nascimento, do seu ministério e também da sua morte. E aqui Jesus está dizendo que o ato final, o ato que parecia simples, a descrição de alguém que está morrendo e vê o seu corpo ressequido, que isso também não foi por um acaso. Isso mostra, eu quero que você observe e pense nisso, que Deus está conduzindo a história desde o Éden, desde a queda, e Deus está conduzindo para a manifestação do seu Filho. Desde o seu nascimento, o seu ministério e a sua morte. Deus está conduzindo cada ato desta história. E até mesmo a descrição de algo simples, algo que parece corriqueiro e comum a alguém que está numa situação final, derradeira, terminal, tudo isso já estava descrito. E o próprio evangelista vai dizer, para se cumprir a Escritura, ou seja, foi predito, isso não aconteceu por um acaso. E como o fato de Jesus dizer tenho sede não aconteceu por um acaso, podemos entender então que toda aquela narrativa, todos os aspectos maiores que compõem a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo estava sendo guiada pelo Pai. Então, é importante que compreendamos que, na verdade, aquilo que vemos desde o Éden é a construção, é a elaboração de Deus naquilo que nós chamamos de a história da redenção. Se há redenção, é porque alguém está perdido, alguém está condenado e alguém está carecendo de ser alcançado, alguém está carecendo de ser redimido, alguém que está carecendo de ser resgatado. Então, é interessante a gente observar, existe um Deus que é Senhor da história e que, por mais que nós pequemos e por mais que nós façamos coisas ruins, desagradáveis uns contra os outros, diante desse Deus, contra esse Deus, há um plano de Deus para o resgate da humanidade. E Deus está construindo dia após dia, momento após momento, nesse cenário que é a face da terra, com o ser humano, essa história da redenção. E é interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque muitas vezes nós achamos que a nossa vida, ou a vida do homem, da humanidade, é como se fosse um barco que estivesse perdido no mar, sujeito a tempestades, sujeito a ventos, e que talvez, por um acaso, cheguemos em um determinado lugar ou não. E esse senso de ausência da definição a respeito da nossa vida pode causar para alguns uma sensação muito ruim de vazio, de ausência de expectativa, de certeza. Mas quando eu olho para o texto e vejo de que, em mínimos detalhes, Deus estava cuidando da história de Jesus Cristo, o homem, Deus encarnado como homem, podemos entender então que se Ele está cuidando da história de Jesus Cristo, na narrativa da redenção, Ele na verdade está cuidando da história de toda
a humanidade. Então, essa é a primeira coisa que eu quero observar. E eu sei que em alguns momentos da nossa vida a gente tem essa sensação. E agora o que vai acontecer? Temos a sensação de que estamos perdidos, temos a sensação de que estamos à mercê da sorte. E na verdade não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que existe um Deus que é Senhor da história e que está conduzindo, mesmo que nós não entendamos, mesmo que não compreendemos, Deus está conduzindo a história nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Existe um timoneiro, existe alguém que está na direção, existe alguém que está no controle. E não sou eu, e não é você. Existe um Deus superior, supremo, soberano sobre todas as coisas. E a mim isso pelo menos causa uma ideia de certeza, de esperança, e isso me tranquiliza o coração. Eu não sei nada acerca do meu dia de amanhã, eu não sei se eu vou dormir e acordar amanhã, mas Deus sabe, e Ele está costurando a história de modo a seu nome ser exaltado. Então, depois vendo Jesus que tudo estava consumado, ou seja, que já tinha chegado ao fim, para se cumprir a Escritura, ou seja, para que a vontade de Deus fosse cumprida, disse: tenho sede. Fique tranquilo, fique em paz, você não está à mercê da sorte, o seu barquinho não está à mercê de ventos que pode te levar para um lugar ou para o outro, um destino incerto. Não, existe um Deus que é Senhor da história. O outro aspecto está ligado à expressão está consumado. Então, se entendo que Deus, o Pai, está conduzindo esta história, a expressão que Jesus apresenta no final, na parte final desta narrativa, dizendo está consumado, então eu posso entender que essa fala de Jesus Cristo é a culminância de todo esse processo redentivo, essa história da redenção do homem. Deus estava ali condenando Jesus Cristo à morte, à cruz. É bom que a gente lembre disso. Não foram os romanos e nem os judeus que promoveram a morte de Jesus Cristo. Claro que a própria narrativa bíblica vai mostrar que havia perversidade, intenção, propósito no coração daqueles judeus que estavam ali. Também a permissão de Roma, representado ali por Pilatos e pelo próprio Império Romano. E todos eles colaboravam e a própria multidão clamava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E aí eu quero dizer que eu não estou negando este fato, a intenção, o propósito dessas pessoas, o desejo de verem Cristo Jesus crucificado, mas eu quero dizer que muito além disso foi propósito de Deus. O próprio Deus levou e permitiu que Jesus Cristo chegasse àquela cruz. Ou seja, aquela história da redenção, aquela construção histórica desde o Éden estava chegando a um ponto culminante, a um ponto emblemático, que era Deus conduzindo, Deus levando o próprio Jesus Cristo à cruz do Calvário, para que ali na cruz do Calvário ele fosse morto, condenado como um maldito. Maldito porque essa era a morte dos malditos no Império Romano, dos marginais, dos perversos, mas maldito também porque Jesus estava levando sobre si as nossas enfermidades, como diz o profeta Isaías. Ou seja, a culpa que caberia a mim estava sendo posta sobre a pessoa de Jesus Cristo. Todos os meus pecados, tudo aquilo que eu já fiz, tudo aquilo que eu ainda vou fazer, tudo que eu faço de errado contra Deus, estava sendo colocado sobre a pessoa de Jesus Cristo. E todos os pecadores que creram nele também tiveram a mesma experiência que eu, de colocarem os seus pecados sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, assim, pessoas perversas, más, indignas, homicidas, ladrões, prostitutas, todas as pessoas, não importa, pessoas que são adúlteras, os perversos, pessoas como eu, puderam encontrar a paz, o perdão, puderam obter então a reconciliação, porque os seus pecados
foram colocados na cruz do Calvário. E se você ainda não entendeu bem, eu vou explicar isso melhor. Deus abomina os nossos pecados. A Bíblia diz que nós seríamos condenados por causa do nosso pecado. E o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Mas na cruz do Calvário, ali Jesus Cristo estava nos substituindo. E toda a ira, ou seja, toda a justiça de Deus estava recaindo sobre o Filho. Então, estando nós debaixo desse pacto, desta aliança, deste sangue derramado de Cristo Jesus, a justiça foi feita e nós ficamos livres dessa condenação. Então entenda que o estar consumado representa o perdão para a minha vida, o perdão para a minha alma, aquilo que antes sobrecarregava a minha mente, o meu coração, a minha alma, a certeza de que eu sou perverso, a certeza de que eu não sou uma pessoa boa, e eu tenho que te dizer que você que me vê também não é, a certeza disso foi agora acrescentado a paz com Deus, porque alguém pagou por aquilo que eu fiz. E o nome disso é graça. Foi por graça, foi por misericórdia. Deus não me deu aquilo que eu merecia. Ele derramou sobre o Filho. Então o Filho está dizendo na parte final do Evangelho de João, ou do capítulo 19 de João, está consumado. Todo o plano da redenção de Deus agora encontra num ponto histórico altamente relevante, que vai alterar a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Onde antes havia condenação, onde antes havia certeza da culpa, onde antes havia morte, agora há a vida, a esperança, a paz, a reconciliação. Não porque eu tenha feito algo, mas porque alguém fez algo em meu lugar. Cristo Jesus. Eu não poderia fazer isso, mas Cristo Jesus fez em meu lugar naquela cruz. Então, temos um grande motivo para nos alegrar. O estar consumado representa que foi pago. A minha dívida foi paga. Não tinha nada que eu pudesse fazer para que a minha dívida fosse paga. É importante, eu quero terminar esse vídeo falando disso, é importante que você saiba, não há nada que se possa fazer para pagar essa dívida. Essa é uma dívida impagável. Nós não temos como pagar aquilo que é o nosso débito diante do Pai. Por isso Jesus Cristo, perfeito que é, ocupou a cruz do Calvário e recebeu a condenação que nos foi dada, recebendo sobre o seu corpo toda a dor, toda a vergonha, todo o sofrimento, todo o desprezo, toda a condenação em meu lugar. E dessa forma agora eu sou um homem livre. A paz, a segurança, a alegria. Que essa paz e essa alegria possa te alcançar e que você possa compreender o que o texto nos ensina. Por um lado, a certeza de que cada aspecto desta narrativa foi conduzida por Deus. Deus foi fazendo cumprir a Escritura. E, por outro lado, a certeza de que os meus pecados foram perdoados e que agora eu estou livre. Isso deve promover no nosso coração uma paz, uma certeza, uma alegria muito grande. Se eu ainda vou pecar, vou. Mas quando eu lembro que foi por causa dos meus pecados que Jesus foi para a cruz do Calvário, isso me constrange a não pecar mais. É como se eu estivesse tendo prazer no pecado, então tendo prazer com a crucificação, com a morte, com a dor do meu Senhor Jesus Cristo. Por isso eu peço todos os dias que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, para que eu seja por Ele santificado, para que não ofenda mais, para que antes aquilo que eu fazia de forma natural não esteja mais presente na minha vida, porque me constrange saber que os meus pecados ainda recaem sobre Jesus Cristo, o meu Senhor. Está consumado. É uma palavra de alegria, de ânimo, de esperança, mas uma palavra também de constrangimento, para que agora eu viva segundo
o meu Senhor Jesus Cristo. Está consumado. Uma dívida que foi paga, que eu e você jamais poderíamos pagar. Fique com Deus, que Deus abençoe. Um forte abraço.